Salve, meus amigos! Estamos aí começando mais um Roundtable Reviews, nosso quadro onde comentamos lançamentos, álbuns agora do ano de 2023. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente do ABC, apresentando esse programinha maravilhoso para vocês aí, muito bem acompanhado, Raoni. Como é que o senhor está, Raoni? Salve, Headbangers, salve meu amigo Ian, meu amigo mexicano. Isso daí, tamo bem, cara. E hoje, mais um petado, hein, cara? Mais um petado da música progressiva. Vocês não perdem por esperar, galera. E o Léo? Cadê o Léo? Tocar em Santana, São Paulo, Brasil, rocks, prog. Hoje é prog, hoje não tem metal e é bom também, hein, velho? Vamos que vamos. Exatamente, meus amigos. Vamos já para quinta resenha de 2023 e já o segundo álbum de prog, acho para compensar que ano passado, 2022, não teve nenhum. Teve os prog metal estranho, mas progressivo mesmo, já estamos no segundo aqui, velho. Essa banda se chama Carfagen, não sei como é que se pronuncia, com o lançamento do álbum Birds. Vamos lá, então, dar uma viagenzinha para esse prog. Não, não vou começar, não. Léo, por favor, velho, comece você. O que você achou, velho? Novo lançamento do Carfagen. Carfagen? Vamos que vamos. Não sei se é Carfagen, se é Carfagen, se é Carfagen, enfim. Mas é um disco muito bom dessa banda, o Birds, que é uma banda que já tem um tempo considerável já de estrada, ali para o começo dos anos 2000. É uma banda aí liderada pelo Anthony Kalugin, que eu também não sei se essa é a pronúncia certa, né, velho? Um ucraniano. E, cara, esse eu acho que é o contando com ao vivo, porque eles têm uma discografia muito extensa, contando com alguns ao vivo, eu acho que esse é o 18º álbum por aí, tá ligado? E, cara, eu conheci a banda, acho que por essa vida de internet caçando progressivo, né, velho? Naquela hora que você fala assim, não, tem mais, tem muita coisa. A gente quer febre do progressivo e que eu acompanho, tento acompanhar essa cena dos progressivos mais contemporâneos, por assim dizer. Sempre a gente acha coisas bem interessantes, velho, que é o caso dessa banda e desse disco. Cara, eu gosto muito, cara. E esse disco ele traz uma experiência muito interessante, uma experiência assim imersiva e praticamente surrealista, né, velho? Começa já pela capa, que é uma viajeira, né, cara? É uma coisa assim muito interessante, uma riqueza, cores extremamente vivas, uma capa ali que tem umas frutas, né, velho, que são cidades, então é uma coisa que parece uma coisa pequena, né, velho? Pequenos pássaros, tem uma delicadeza, uma sutileza muito interessante, muito difícil de descrever, mas é um tipo de arte que acompanha a banda também. Pelo que eu observei nos créditos, o conceito dessas artes vem desse Anthony Kalugin, o líder da banda, mas eu acho que quem faz a arte mesmo tem um outro nome lá que eu não vou lembrar. E é um progressivo que a gente também tem que diferenciar, porque são tantos, né, tantas as vertentes de progressivo, né? E aqui a gente tem uma vertente muito interessante, muito específica, que é quase uma, pelo que eu entendo, uma métrica criada ou desenvolvida por esse líder, o Anthony Kalugin. Cara, é um disco que a música, ele tem já um formato de um disco clássico de progressivo, com aquela música maiorzona, né, velho, de mais de 20 minutos, que aqui no caso é a Birds parte 1, mas a gente tem também a parte 2, que eu acho que tem uns 7 minutos, e a 3, que tem 18, e é o principal do disco. Tem outras músicas também interessantíssimas no meio, de um tempo menor, e a música deles se desenvolve assim, como eu posso explicar, como se fosse um sonho interminável, um sonho que vai se repetindo, vai se sobrepondo, cena após cena. Mesmo que a cena anterior não faça sentido, no final, tudo aquilo faz sentido. Ele monta a música, por exemplo, a própria Birds, a única característica dela principal é uma frase de teclado, que ela aparece, vai e volta no decorrer da música. Só que o fundo da música são vários momentos, são várias nuances,
São várias passagens progressivas que vão se sobrepondo uma à outra. E a música ela se desenvolve nisso. E aí que está uma característica, uma habilidade interessante, porque a gente observa essa característica em várias outras bandas de progressivo. É uma característica comum à música. Só que não é sempre que esse tipo de música, com várias nuances, e vão mudando ao longo do decorrer da música, que tem um começo, um meio e fim. Aqui, apesar de você, às vezes, não lembrar o que aconteceu anteriormente, você ouvindo a música, você sente o começo e o fim, o começo, o meio e o fim da música. Ela tem uma nuance, ela tem um apogeu. Quando você está ouvindo, você está vendo, você está sentindo, aquilo começa a acabar. E aí ela vai descendo o ritmo, vai ficando mais calmo, e vão trocando seus nuances novamente. E essa frase de teclado volta, de tempos diferentes, de maneiras diferentes. Isso é muito interessante. E é uma métrica que eu observo que é uma habilidade tão grande de fazer isso, que ele desenvolve milhares de discos. Inclusive, depois desse, já temos mais 2. E pelo que a gente observa da carreira dele, é assim que se desenvolve a musicalidade desse artista. E eu estou falando aqui apenas dele, mas essas nuances de progressivo, elas são carregadas assim de vários arranjos, de vários detalhes interessantíssimos, seja de violino, seja de instrumentos de sopro, de outros instrumentos de corda. E esses instrumentos também tem dentro do disco e dos outros discos que a gente observa, são creditados por vários músicos. Então, o conceito do disco e da arte vem dele. Porém, a hora que aquilo está pronto, ele chama vários músicos também para desenvolver junto com ele essa sonoridade, cara. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu acho legal também, que é um diferencial da banda, e que eu gostei muito, porque isso também, apesar dessa experiência surrealista e etérea que a gente tem ouvindo o disco ainda é muito pé no chão. Ele é bem orgânico. Por quê? Porque a base de todo o disco ainda é a guitarra e o teclado. Existe uma presença enorme, eu acho que é um destaque, em guitarra. Guitarra em progressivo é uma coisa subjetiva se a gente for tomar o conjunto da obra, da maioria das coisas que a gente ouve. Principalmente uma guitarra com um timbre característico. Aqui, as camadas também são feitas pela guitarra com ótimos solos. E uma presença, às vezes, de alguns riffs também, trazendo aquilo de volta para o rock and roll, para a coisa clássica. Então, acho que esse é o diferencial do disco. As camadas de guitarra e de teclado, que é o que predomina, elas são orgânicas e traz a gente de volta para o chão, para a terra, para o racional. E é uma experiência, assim, única, cara, que eu gostei bastante. Cara, é mais ou menos isso. Tem a Birds 1, 2, 3. Tem um intermédio de piano também. Então, tem essas passagens, como a gente pode dizer, mais sinfônicas, mais clássicas, mais eruditas, que entram dentro do disco também, vindo ali do teclado, que são inúmeros, e os instrumentos de corda. E fica até difícil a gente falar de influências aqui. Eu observo algumas influências, por exemplo, do próprio Yes, que é uma coisa meio que inevitável, porque o Yes trouxe também, ao longo da sua carreira, principalmente naqueles discos intermináveis que eu já trouxe aqui no Round Table Forever, essas camadas, essas nuances. Só que é muito mais pé no chão do que o Yes. Então também me lembra um pouco, por exemplo, Alan Parsons também, uma coisa assim mais clássica, mais tradia, assim. Me lembra também coisas mais contemporâneas, tipo The Flower Kings também. Uma coisa assim mais contemporânea que traz mais esse estilo de neoprog, principalmente pelas timbragens, que não são timbragens setentistas, são timbragens mais contemporâneas. Não é uma coisa que nem a gente falou no Zope, tipo mais kraut, que traz uma timbragem setentista. Aqui não. As timbragens são contemporâneas, mas mesmo assim o cara traz essa viagem, velho, maravilhosa.
Me lembra, tipo, coisas tipo História Sem Fim, esses filmes de fantasia, entendeu? É mais ou menos o que me lembra, as sensações que eu tenho quando eu ouço esse disco. E esse disco é muito mais assim para você sentir realmente. Quem gosta do estilo e quem gosta de viajar nessa sonoridade, com certeza é um disco assim extremamente recomendável, cara. E, porra, sensacional, um artista ucraniano, né, velho? Raro a gente falar de coisas ucranianas, de músicos ucranianos, e é um artista ucraniano que já tem uma carreira já muito interessante, parece que já participou de outros projetos de progressivo pelo mundo afora aí, e é muito legal, cara. Gostei demais desse disco. E o progressivo, o rock progressivo, a música progressiva tá vindo legal esse ano, velho. Mais um disco muito bom. Maravilha, galera. Vamos lá, então. Eu não conhecia, né? O Carfagen, nunca tinha ouvido falar dessa banda na minha vida. Foi da recomendação Raoni, né? Que trouxe esse álbum para a gente escutar, para a gente poder resenhar. E pela falta dos álbuns que a gente teve no ano passado, além desse dos álbuns, falei, mano, vamos trazer logo os dois, porque a gente compensa o que não teve no ano passado, para já começar logo 2023 metendo a bronca com aquilo que é necessário, sendo que o Raoni já tinha escutado e já falou, ó, vale a pena. Então eu caí na ideia, sofri bullying, né? Fora daqui da nossa conversa, que veio todo mundo falando, ih, esse aí o Ian vai detestar. 58 minutos, não vai dar. E eu já, antes de escutar, eu já. Lá vem aquelas quebradeiras, lá vem aquele monte de informação que não vai para lugar nenhum, que não tem fim. E, meus amigos, que grata surpresa, velho. Não é? O álbum é longo, né? Isso já não tem, isso não é questão de opinião. Mas eu, cara, foi muitas das coisas que o mexicano falou e algumas ele completou algumas ideias, algumas lacunas aqui que estavam faltando para mim, tá ligado? Esse álbum Birds, para mim, ele parece um álbum de improviso sem ser improviso. Porque ele tem uma base. A base da música, ela tá lá. Foi o que ele falou das camadas de guitarra e das linhas de teclado. Toda a base dela, ela tá lá. O que vem de fora são outras coisas que vão vir acrescentar a música, só que a fluência dela, ela tá igual. Tem detalhes, talvez na parte 1, na parte 2 e na parte 3 da música, mas se tem uma fluência, uma coisa muito agradável, muito boa de se ouvir, velho, esse álbum, saca? Ele traz uma energia boa. O mexicano também comentou o bagulho que eu ia falar, que pra mim ele parece um sonho. Ele é equivalente a um sonho super interessante, super bacana, que você acorda assim da cama. Minha nossa, o que eu tomei ontem? Tá ligado? Mas quando a gente diz isso, parece ser um sonho, mas musicalmente falando, ele exige também um pouco da atenção do ouvinte, tá ligado? E não apenas da atenção, mas de um momento propício para a música conseguir fluir bem. Felizmente foi o que aconteceu comigo, né? As escutas que eu tive, deitado no sofá, velho, não tem celular aqui não. Talvez dá para ter colocado, ver alguma coisa. Eu falei, peraí. Quando eu vi algumas linhas repetindo, que era a coisa que eu mais tinha medo, meu problema com prog, velho, complexo assim, é quando a complexidade fica tão grande que a música ela deixa de ser interessante para mim, né? Aqui no caso, a parte de improviso ela só veio para acrescentar. Então a banda ela optou por um caminho um pouco mais simples, só que também complexo, uma complexidade diferente que vem das coisas que complementam os instrumentos que vêm de fora na base da música já feita. Isso é muito legal. O álbum ele é praticamente instrumental, né? Ele não tem linhas vocais, exceto como é o nome da The Days Gone. Só que eu vi que ela é uma remaster, eu não sei, como eu não conheço a banda, não conheço outros álbuns, eu não sei se ela é uma música, se ela já foi feita antes, né? Ou se ela é especial para o álbum. Acho que talvez o Raoni vá saber, ele vai falar quando ele for comentar. E quando eu escutei a The Days Done, aí que eu percebi as linhas vocais, cara, eu também gostei muito das linhas vocais, achei elas super boas, assim. Eu fiquei depois brincando na minha cabeça, só tentando imaginar como que seriam as músicas, tá ligado? Como que elas seriam mais completas se tivessem as linhas vocais. Mesmo assim, não é uma coisa necessária. Eu achei super legal, mas eu acho que para dar realmente essa ideia de sonho, você deixa o vocal de lado por um canto. E com a banda tem uma discografia desse tamanho, já deve ter um monte de coisa cantada também. Então é apenas mais uma variação do estilo do artista e um álbum, velho, super agradável, cara. É assim, é para quem gosta de prog, entendeu? Para quem só pra você, mano, viajar um pouco, fugir um pouco desse ritmo de ideia que a sociedade impôs pra gente, que ninguém pediu porra nenhuma, tá ligado? Dar uma válvula de escape, velho, pra tudo, foi assim que funcionou pra mim. Muito legal, velho, muito legal mesmo.
esse intermezzo, velho, de piano que tem no meio, lindo, velho. Que bagulho lindo, mano. Só para concluir aqui. Raoni, por favor. Vamos lá, meus amigos. Cara, o Carfagem, né? Ou Carfagen, né? Também não sei a pronúncia do ucraniano, me desculpem. Já é uma banda, que nem o mexicano falou, né, cara, com muitos anos aí na estrada. Eu já conhecia não a discografia inteira, mas já conhecia algumas coisinhas em relação a eles. Então, quando pipocou ali o esse disco Birds, né, em especial, a primeira faixa que eu escutei foi a Birds Intermezzo. E, putz, cara, como que uma música de 2 minutos pode fazer a gente se emocionar, tá ligado? Porque eu escutei aquilo uma vez, dei o play de novo, e dei o play de novo, e, cara, esse sentimento que vocês falaram de sonho, essa coisa onírica, me bateu na hora. É algo até comum dentro da sonoridade do Carfagem, já que não é uma banda extremamente bem trabalhada no sentido de mudanças abruptas, compassos extremamente quebrados e tudo mais. É uma banda que trabalha muito bem em cima de diversos elementos. Então, a música em si, ela é mais focada na sua construção, de uma maneira didática, vamos colocar assim, né? É muito bem lapidado do que em cima de loucuras, compasso quebrado e não sei o quê, que acabou se tornando bem comum isso daí nos anos 90, né? Principalmente com influência muito forte de bandas que abusam disso daí, como o próprio Rush, o Yes, mas que veio muito forte, principalmente com bandas como Dream Theater a partir dos anos 90. Uma coisa também que eu gosto de analisar e que, putz, eu acho que aqui no Roundtable a gente consegue acertar pra caramba nisso, é sair um pouco desse padrão. Eu vejo que tem muita gente que fala assim, pô, o prog rock morreu, hoje em dia só tem o Steve Wilson ou o Riverside, e cara, tem tanta coisa legal, só que o prog rock ele fica também no underground, né? Então, tá É trazendo um nicho. disco desse, mostra pra galera, não apenas ele, mas como o Zop também, né, que a gente já comentou, dá pra galera sacar que ainda acontece e tem muita e muita coisa interessante. Esse disco, cara, ele é uma continuação do disco de 2020, né, o Birds of Passage, que me traz um sentimento muito legal em relação a eles. O Birds of Passage é um disco também mais longo, né? Tem também músicas ali com seus 20 minutos e tal. E é um disco cantado, né? Então já um pouco levemente diferente do Birds. A capa é um negócio interessante, que ele saiu um pouquinho antes da pandemia, mas já estava com o pezinho ali, principalmente acontecendo na Itália. E Birds of Passage, o Ian pode até me corrigir, mas se não me engano, seria como aves migratórias, né? A Acredito que capa sim. do, Uhum. a capa do disco de 2020 apresenta, tipo, essa cidadezinha, né? Com essas construções de frutas e queijo, não sei o quê, com um tom mais amarelado e as aves parece que meio que saindo, né? Dá uma impressão meio que, estão saindo porque o outono e o inverno está chegando. Já o Birds é a impressão da volta, Tá bom. do outono, né? É um disco mais tranquilo, aliás, a impressão de verão, né? Quando as aves voltam. Então é um disco mais tranquilo, ele soa até meio quente, digamos assim, por mais que seja estranho dar essa dimensão musicalmente falando. Cara, que disco legal, tá ligado? Que disco relaxante e ao mesmo tempo que vai buscando e puxando a nossa atenção a todo momento. De fato, cara, a suíte que abre, a Birds, né? Me lembra bastante alguns nomes mais tradicionais do prog. O Ian, aliás, o mexicano falou do Yes. Eu colocaria aí também até mesmo o Emerson Lake Palmer, né? Tem essas doses muito bem pensadas. O piano é um piano mais puxado para o clássico, então a gente pode até remeter a pianistas clássicos como Schubert, Debussy, porém
se utiliza em certos momentos do sintetizador. E não é aquele sintetizador mais corpulento que a gente está acostumado, né? Ou mais viajeira. É um sintetizador que ele casa perfeitamente com o clima da música, dá realmente essa sensação onírica que a gente vem falando tanto. E as músicas transcorrem de uma maneira muito agradável. E isso é o ponto que o Ian falou. Como a música ela tem o tema, e o tema, por mais que tenha as viajeiras, vai se repetindo durante a canção, a gente não cai naquele vale da estranheza ou de repente, não saber mais o que está escutando. Acaba sendo muito harmônico a escuta, né, no caso. Vem com algumas bonus tracks, né? Que no caso é The Day is Done. Se eu não me engano, é um EP que saiu um pouquinho depois, ainda fazendo parte dessa cronologia aí dos pássaros. Só que a verdadeira junção aí tá na Bird Short Introduction, que tá no disco anterior. Então a gente realmente é proposital isso daí para a gente se lembrar de um disco de outro. Quanto aos músicos, cara, participa aqui uma cacetada de músicos. O grande arquiteto é o Anthony Kalugin, né? E ele vai compondo, criando todas essas massas. É o tecladista, e isso ajuda muito, né? No entendimento da música. E aí ele vai chamando as outras pessoas para ir agregando. E, cara, tem muita coisa, cara. Tem fagote, que não é um instrumento tão usado, o violino, saxofone, flauta, tudo encaixado de maneira matemática. Um negócio muito legal, né? A primeira vez que a gente está falando aqui do Cafagem, é que o Anthony, quando ele monta a banda, ele estava no curso de arquitetura. E aí dá para ter uma ideia de como um conhecimento pode ser usado no outro. Realmente ele usa esse lance da Massa. arquitetura dentro da música. É um negócio muito louco. Questão da arte, o mexicano mencionou, né? Realmente a pintura, o design da capa foi feito pelo Anthony, mas a pintura foi feita pelo Igor Sokolsky, que é também um artista ucraniano, né? Fez inclusive a capa desses dois discos em questão que eu mencionei. Cara, disco belíssimo, belíssimo mesmo, mostra toda a grandeza que o rock progressivo ainda tem no mundo, né? O quanto a gente ainda tem de discos bons, de bandas excelentes, fazendo música em pleno 2023, né? Nesse sentido. Então, me deixa muito feliz em saber que o estilo está mais vivo que nunca, né? Não está jogado para escanteio debaixo do tapete. E, cara, para quem curte progressivo, esse disco é álbum obrigatório. Com certeza vai ser uma das melhores audições que vocês vão ter aí em 2023. Uma grande surpresa, os outros discos também estão muito bons, então quem puder, pega aí para escutar. E é isso, cara, é playzaço, assim, playzaço curioso. Maravilha, meus amigos. Ah, o Raoni, ele tinha comentado, tá ligado, em off, uma coisa interessante aqui. Pô, aparentemente, tá ligado, pra logo de início, esse aqui tá sendo o ano do prog, velho. Eu vou falar pra vocês que eu acho que dentro desses últimos 5 anos, assim, eu não vejo álbuns de progressivo que puxaram tanto meu interesse quanto esse e o Zop que a gente gravou da última vez. Só vou ficar na torcida, viu? Que continue assim, velho. Aparecendo mais coisa dentro dessa. Não, nem precisa ser dessa linha, até que seja coisa diferente, mas coisa relevante no prog, mano. Vamos continuar trazendo pra cá, que isso tá muito legal, velho. Mais algum Com adendo, meus certeza. amigos? É isso daí. Concluímos por aqui. Se inscrevam em todas as nossas mídias sociais, vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado, meus amigos. Adiós!